Olá, meus irmãos, meus amigos, todos que nos acompanham, muito boa noite. Que bom estar novamente com os irmãos, de poder estar nesse momento reunido e compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, sabendo que o Senhor tem nos abençoado poderosa e ricamente para que a gente possa enfrentar todas as diversidades da vida e está nos renovando a cada momento na sua palavra, pelo auxílio do seu Espírito, saber que nós estamos aqui para, mesmo que sofra, mesmo que padeça as lutas que esse mundo oferece, as dificuldades que esse mundo apresenta, nós podemos descansar no Senhor, podemos renovar as nossas forças no Senhor. Ele que nos abençoa, Ele que nos dá sabedoria, Ele que nos fortalece a cada momento. E eu quero dar o meu boa noite a todos os irmãos que já estão conosco, que fazem parte desse momento em que nós procuramos edificar a igreja, mesmo que à distância, trazendo a palavra de Deus, compartilhando os ensinamentos eternos. E peço a Deus que esteja cada uma das pessoas que nos acompanham, que ouvem as mensagens, que estejam apoiando também esse trabalho. E infelizmente ainda devido a algumas restrições, nós não temos voltado com o culto ainda à noite, principalmente olhando para aqueles irmãos que gostariam de estar presente e não podem. Então nós agradecemos a Deus porque temos essa oportunidade de continuar fazendo aqui pela rede social e auxiliando os irmãos a estarem buscando cada vez mais ser renovados, ser fortalecidos na palavra de Deus. Então, todos os irmãos que já estão conosco, nosso boa noite. A irmã Maria Zilda, junto com o seu Manuel, também a irmã Ieda, a irmã Tássia, o irmão Rafael, os irmãos que já deram o seu like, o seu legal, Eu, lembrando isso, peço que os irmãos compartilhem essas mensagens. Estou falando sobre a salvação exclusivamente pela graça e quero abençoar a todos que nos ouvem por meio da palavra de Deus, todos que acompanham essa nossa live. Nosso irmão José Lima também, irmã Juraci, quem mais aqui que já deixou o seu comentário, todos os irmãos, irmã Dora, irmã Lucélia, irmã Tássia, junto com a irmã Nazaré, também o irmão André e os demais irmãos que também estarão entrando nessa live. Então, mais uma vez eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e que possamos continuar desfrutando aqui desse momento em que nós podemos aprender da palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar no capítulo 1 de Gálatas, a partir do versículo 10 até o versículo 17, mostrando não só a salvação pela graça na vida de Paulo, mas mostrando como foi o seu chamado, como ele demonstra para os judaizantes, aqueles que negavam a suficiência da graça de Deus e que achavam que poderiam viver em libertinagem se cumprisse preceitos da lei. Na verdade, eram mais religiosos do que cristãos. Então, nós podemos tirar, assim, alguns princípios para a nossa vida daqui. Mais uma vez, quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco e convidar logo para depois da música que nós vamos usar como louvor, também falando da graça de Deus para aquela mulher pecadora, E assim fortalecer também um pouco mais do nosso conhecimento na palavra do Senhor. Então o texto vai ser lá em Gálatas, capítulo 1, do versículo 10 ao 17, você já pode deixar aí sua Bíblia aberta nesse texto.
Então, a todos os irmãos, deixa eu ver se tem mais alguns irmãos para a gente agradecer antes da música. Algum Carlos Marinho também, que entrou agora há pouco. Os demais já agradeci, né? E os que vão agradecer, ou os que vão entrar melhor ainda, né? Agradeço no final, então, desse período aqui com os irmãos. Nós vamos então para o nosso louvor e logo depois a gente volta com a pregação da palavra de Deus. Então vamos adorar o nosso Deus com louvor que fala da sua graça.
Amém, graças a Deus pela mensagem musical, pela ensino que nós tiramos daí, pelas bênçãos que nós recebemos pelo nosso Deus. Nós queremos ainda agradecer nossos irmãos que no decorrer da música entraram aqui, irmã Milene, irmão José Hilton, irmão Claudemir, lá Taumaturgo, irmã Ellen, também a irmã Ieda Mendonça, dando boa noite aos amados irmãos aqui, e todos os demais irmãos que já deixaram aqui o seu comentário, ou que curtiram, né? Compartilhem a mensagem para chegar também aos seus amigos de grupo. Então, voltando a nossa atenção para a carta aos Gálatas, no capítulo 1, carta que o apóstolo Paulo escreve a um grupo de igrejas na região da Galácia e que apresenta principalmente a salvação exclusivamente pela graça. Diz assim a palavra do nosso Deus no capítulo 1, a partir do versículo 10 até o 17. Porventura eu agora procuro o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela revelação da tua palavra e pedimos mais uma vez que o Senhor fale em nossos corações, Senhor. Nos ajuda a compreender, mas nos ajuda também, Senhor, a obedecer a tua palavra, que possamos observar a vida de Paulo e de tantos outros que foram transformados pelo teu Santo Espírito e que demonstraram em suas vidas, Senhor, mudança. Também abençoa a tua igreja para que possa estar vivendo segundo o teu querer. No nome de Jesus, nós te pedimos e já agradecemos. Amém, Senhor. Como disse aos irmãos no decorrer do estudo desta carta, nós podemos lembrar que o principal objetivo de Paulo é falar da salvação exclusivamente pela graça, sem o acréscimo de qualquer preceito da lei, mas também de defender o seu apostolado, já que há algumas pessoas, especificamente aqueles judaizantes ou judeus gregos que estavam no meio do povo de Deus, tentavam diminuir o ministério ou apostolado de Paulo. Então ele está defendendo o seu ministério e a salvação inteiramente pela graça. Para isso, Paulo passa a explicar o que aconteceu no seu chamado, ou como Deus o chamou, que o seu ministério não era pela vontade de homens, e muito menos para agradar a homens, mas ele fazia segundo o que Deus queria em sua vida, diferente dos judaizantes que faziam, melhor dizendo, aquilo que achavam melhor para a sua carne, ou os prazeres do mundo juntamente com a sua religiosidade. Também Paulo mostra que a salvação exclusivamente pela graça era uma escolha de Deus e trazia aqui algumas mudanças importantes. E ele então passa a mostrar como se dá essa escolha.
é aparente, é visível, é clara. E é isso que nós queremos mostrar nesse texto que acabamos de ler. Quando a escolha é de Deus, ela é visível. Quando Deus escolhe alguns de nós, ou quando Deus elege alguns de nós, falando aqui da predestinação e da eleição, a escolha é visível. E como nós podemos ver então essa escolha? Eu creio que Paulo está falando isso sobre a sua própria vida. O texto que nós lemos aqui apresenta como se dá essa escolha. Então Paulo mostra que ele foi escolhido primeiramente como um escravo. Depois ele foi escolhido e transformado. Também ele foi escolhido e separado. Então quando Deus escolhe, é de fato que a gente pode ver as mudanças acontecendo na vida dessa pessoa ou na vida do escolhido. É visível a escolha de Deus. Então nós queremos ver exatamente isso na vida de Paulo. Primeiro, ele foi um escolhido como servo. Essa escolha do Senhor na vida de Paulo mostra ele como um servo. E Paulo começa a abordar isso a partir dos versículos 10 até o 12, quando ele mostra que ele não procurava o favor dos homens e nem procurava agradar a homens. Ele então mostra que ele é escolhido para agradar a Deus como servo, diz no finalzinho do versículo 10. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. É claro que Paulo está mostrando aqui, ou confrontando as acusações que ele estava recebendo, que Paulo pregava um evangelho muito fraco, um evangelho muito fácil, que não precisava cumprir a lei, nem guardar sábados e nem também praticar a circuncisão. É o que nós podemos ver no capítulo 4, aqui também dessa carta, a partir do versículo 9 a 11, quando o apóstolo está se defendendo dizendo o seguinte, Gálatas 4, de 9 a 11. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos? Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo então está fazendo uma confrontação e dizendo que o evangelho fraco era os outros, ou aquilo que estava sendo apresentado pelos judaizantes, não dele. Paulo não pregou um evangelho fraco, não era um evangelho para ser reconhecido pelos homens, não era um evangelho para ser glorificado pelos homens. Alguns até diziam que ele buscava interesse próprio a fim de enriquecer materialmente, mas o evangelho dele confrontava, buscando influenciar pelo poder de Deus. Então Paulo rebate, já que havia acusação, ele diz, não procuro, e ele repete isso aí duas vezes, né? Eu não procuro agradar, eu não procuro persuadir, eu não quero o favor dos homens, eu quero o favor de Deus. E por que que ele fala isso? Porque ele é escravo de Deus. A palavra aqui, servo, é a mesma que escravo. Não um escravo que faz as coisas obrigado, mas um escravo que faz as coisas com prazer pelo seu dono, pelo seu senhor. E Paulo queria então agradar a Deus, queria agradar ao seu senhor. Ele era servo do Senhor e confrontava as heresias dos judaizantes, mostrando que o seu evangelho era verdadeiro. Mas ele confrontava os erros, aquilo que não era correto, ou aquilo que procurava acrescentar a graça de Deus. Então, guardar dias, praticar a circuncisão, guardar festas e feriados. Isso tudo era acrescentado pela lei, mas que não ajudava na salvação. E Paulo diz, eu não quero o favor dos homens. Eu não quero ser reconhecido pelos homens. Eu quero ser reconhecido pelo Senhor, pois eu sou escravo deles.
E é bom a gente lembrar que quando Paulo diz: eu não procuro agradar a homens, se agradasse ainda a homens, não seria servo do Senhor. Ele não usa isso como uma forma de agredir aos seus ouvintes. A ideia dele não é de agredir as pessoas que estão lhe ouvindo. Algumas pessoas até usam esse texto aqui fora de contexto para massacrar os outros, até para dizer assim: importa agradar a Deus, importa que eu obedeça a Deus. Mas não é essa a ideia de Paulo. Paulo está falando de doutrina, de ensinamento, e ele está pregando um evangelho que mude a vida das pessoas, que façam elas abandonar o pecado, que elas possam viver de forma diferente agora, servindo a Cristo. Não era para agradar os seus ouvintes, pelo contrário, era para confrontar. E esse era o evangelho verdadeiro. Até porque Paulo sabia que a melhor forma de agradar a Deus era sendo escravo. A melhor forma de Deus estar contente conosco é servindo a Ele, é fazendo a sua vontade. Isso a gente consegue ver também em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo de 19 a 23, porque Paulo diz assim, 1 Coríntios 9, de 19 a 23, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para agradar aos que vivem fora do regime, para ganhar melhor os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por muitos modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Essa declaração de Paulo mostra que ele tinha o maior prazer de ser servo do Senhor e levar esse Evangelho para muitas pessoas. E ele mostra a fraqueza do outro lado. Mostra como alguns precisavam ser motivados e entenderem a verdade do Evangelho. O Evangelho que nos torna servo do Senhor. O Evangelho que não nos dá liberdade para fazer o que nós queremos ou o que a carne pede, mas aquilo que o Senhor ensina. Então, um Evangelho que modifica. O Evangelho fraco não era o Evangelho de Paulo. Era sim o Evangelho daqueles que passam depressa do original para o falso. O evangelho que Paulo ensinou aqui não foi ensinado pelos apóstolos. E o que ele quer dizer aqui, no texto principal, é que ele não recebeu os ensinamentos de homens. Ele não pegou dos apóstolos diretamente. Ele pegou o ensinamento de Cristo. Ele não recebeu de homens diretamente. O que ele quer dizer é que o evangelho dele era tal qual o evangelho que os apóstolos receberam de Jesus. E eu creio que ele está citando aqui a revelação de Cristo a ele na estrada que ia para Damasco. Quando Cristo apareceu e lhe mostrou por meio de Ananias que ele teria que sofrer muitas tribulações por causa do evangelho. Então, o evangelho que ele recebeu de Cristo. Portanto, o evangelho pregado por Paulo não podia ser questionado. Era visível, e isso a gente consegue perceber. Um evangelho que nos torna servo e não senhores. Um evangelho que nos mostra submisso à palavra de Deus e não senhores da palavra. Não é um evangelho que modifica a Bíblia conforme o seu desejo,
mas é um evangelho que submete a Bíblia conforme os seus princípios. Então, diferente do evangelho de homens, que tornam os homens hoje supercrentes, ou pessoas que querem ser servidas. E Paulo mostra que o verdadeiro evangelho, quando nós somos chamados por Cristo, nos torna servo de Cristo. Nós somos diferentes, nós não estamos aqui para ser servidos, mas para servir. Isso é o princípio bíblico daqueles que foram chamados por Cristo. Princípio que não muda. Então, aqueles que estão pregando o evangelho, que diz que devem ser servidos, que deve ter a preeminência, que deve ser os cabeças, no sentido de que toda a honra, toda a glória deve ser dada a eles, ou que eles devem ser prestigiados como os apóstolos e outros mais que se dizem aí grandes personalidades no meio evangélico, estão pregando um evangelho falso. Estão vivendo um evangelho que não transforma e não transformou nem sequer a vida deles. Homens que se julgam super crentes, superiores aos demais, estão sempre dispostos a receber, mas nunca dispostos a dar, nunca dispostos a contribuir, nunca dispostos a compartilhar. Esses são os falsos profetas. Ou são aqueles que pregam um evangelho diferente do que vivem. Então, o evangelho de Paulo torna a gente servo. Um servo do Senhor, um escravo que tem prazer em servir o seu Senhor, porque o ama e sabe do seu grande amor por nós. Era esse evangelho que Paulo estava pregando. Quando a escolha é de Deus, ele nos torna servos. Mas há também aqui um evangelho que está sendo divulgado por Paulo, tão verdadeiro, que mostra as transformações de Paulo, ou o que o evangelho fez na sua vida. E é o segundo ponto que eu quero destacar aqui. Quando a escolha é de Deus, é uma escolha que transforma. E nós conseguimos ver isso quando Paulo está no texto aqui descrevendo a partir do versículo 13, dizendo o seguinte: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Então ele fazia parte do judaísmo. Ele também abraçava a seita judaica, a pior seita que era os fariseus. Ele fazia parte dessa seita. Ele era um dos melhores praticantes dessa seita. Ele vivia conforme essa seita. E ele está dizendo para os seus ouvintes: vocês sabem como era o meu proceder. Vocês ouviram, vocês viram. A história da conversão de Saulo para Paulo é conhecida por toda a igreja primitiva. Eles sabiam. Então, Saulo de Tarso era um homem duro, era firme no que acreditava. Ele defendia a sua doutrina farisaica com zelo, segundo dizem Filipenses. Ele tinha um cuidado muito grande. E ele revela que esteve presente quando muitos cristãos foram presos e até mortos. Na morte de Estevão, diz ele, que ele deu a sua autorização. Um homem que era zeloso com a religião que seguia no judaísmo, a ponto de ser violento e perverso. E nós conseguimos ver isso com mais clareza nas palavras dele mesmo. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 12 e 13, ele nos afirma isso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 13, a Bíblia diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Blasfemo, perseguidor e insolente.
E ele diz, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Deixa eu só pegar aqui a parte final. Mas obtive, final do versículo 13, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então, quando ele era ignorante, quando ele era incrédulo ao evangelho que transforma, ele perseguiu, ele foi violento e ele autorizou a morte de cristãos. Ele era zeloso. E segundo o que o próprio apóstolo Paulo diz, era um homem que, além de ser zeloso na religião judaica, ele se avantajava aos demais. Ou seja, Paulo se destacava por ser perseguidor dos cristãos. Quando ele está indo para Damasco, uma região que não era propriamente a região que ele tinha que estar dando assistência, ele pede uma carta de autorização para perseguir os cristãos em outro local. Então, ele de fato se avantajava naquilo que era errado. Um perseguidor de cristão. E era um fariseu, sim, de fato, vamos dizer, de mão cheia, aquele que dedicava com muito zelo a sua religião. Avantajava-se aos demais. Então, Paulo mostra que todo o seu zelo pela lei não foi suficiente para salvá-lo. Que toda a sua dedicação, devoção, amor pela lei judaica, por devoção a um Deus desconhecido, um Deus que não era o Deus verdadeiro, não serviu para salvá-lo. Foi preciso ser transformado. Foi preciso conhecer a Jesus Cristo. Foi preciso ser modificado no seu pensamento. E ele mostra como isso começa a acontecer na sua vida, um evangelho que transforma. A gente consegue ver isso em Atos, no capítulo 8, versículo 3, quando a Bíblia diz assim, Atos 8:3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. 9, de 1 a 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que não chamasse alguns que eram do caminho, aliás, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Ele agia assim. No capítulo 28 ainda, aliás, 26 de Atos, versículo 9 a 11, a Bíblia nos descreve, Atos 26, de 9 a 11, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Era esse o procedimento de Paulo, de perseguidor da igreja, de zeloso pela sua religião. Mas Paulo mostra que foi transformado. Agora, esse mesmo homem, depois de conhecer o evangelho da graça em Cristo, foi modificado, transformado, de perseguidor da igreja a perseguido. Transformado, como a gente pode dizer, da água para o vinho. Aquele que antes matava os cristãos estava disposto a morrer como um cristão. Aquele que antes perseguia a fé cristã estava abraçando claramente e não só disposto a morrer, como morreu pela fé cristã. Morreu pela fé que tinha em Cristo, porque Cristo se manifestou a ele. A sua transformação era prova suficiente para as igrejas da Galácia que o evangelho que ele pregava era verdadeiro.
E isso que eu acredito na suficiência da graça. Uma graça que transforma de fato aqueles que antes odiavam determinadas coisas da igreja, da Bíblia, ou até mesmo da palavra de Deus, agora abraçam. Então houve uma transformação, houve uma mudança. E era isso que Paulo estava defendendo na sua vida. O evangelho que eu prego me transformou, mudou a minha vida. Eu agora não sou mais perseguidor da igreja, pelo contrário, hoje sou perseguido e por ela até mesmo coloco a minha vida em jogo. Isso aconteceu na vida de Paulo. Um evangelho que transforma o que não estava acontecendo na vida dos judaizantes. O que não acontece na vida de algumas pessoas que pregam um evangelho que transforma as pessoas apenas materialmente, que pega uns pobres e deixam eles milionários, mas não muda o caráter, não muda a personalidade. Pessoas que não são transformadas espiritualmente, apenas materialmente. Algumas que contam apenas as bênçãos que têm material. E como eu já vi nessa caminhada da vida cristã, alguns que saíram de uma dificuldade muito grande, montaram um império religioso, ficaram muito ricos, mas não mudaram o caráter, porque o evangelho era falso. Um evangelho que não transforma. O que temos visto e ouvido é um evangelho que transforma a vida das pessoas. As pessoas que você ouve, que você percebe elas dizerem que são crentes, que elas se dizem cristãs, elas foram realmente transformadas? Aquelas que você conheceu, aquelas que você conviveu, que provavelmente antes eram drogadas, prostituídas, infiéis, que viviam no vício e foram libertas de fato e que vivem agora para Cristo numa nova criatura, ou não há transformação nenhuma? Senão, não é o evangelho verdadeiro, não é o evangelho de Cristo, é um evangelho apenas para agradar a homens, evangelho da prosperidade material, evangelho que não demonstra a escolha de Deus. Porque quando é a escolha de Deus, ele transforma. Era isso que Paulo estava ensinando. E ele apresenta a sua própria vida. Eu antes perseguia, prendia e mandava matar cristãos. Agora eu morro por essa mesma fé que antes eu perseguia. Transformação. Esse é o evangelho verdadeiro. Evangelho suficiente. E Paulo não ficou rico. Paulo não ficou milionário. Paulo não ficou o líder de todas as igrejas, mesmo que ele tenha escrito a maioria dos livros do Novo Testamento. Ele não se colocou como o maior, antes ele se colocou igual ou até inferior a alguns irmãos. O evangelho que pega um homem grande na sua religião, se avantajava na sua seita, era destacado pelos demais, mas que se coloca abaixo até mesmo dos irmãos em Cristo, se coloca igual aos apóstolos chamados por Cristo. Um evangelho que transforma. Esse evangelho que você tem conhecido, evangelho que muda, a escolha é de Deus. Ele chama para ser servo. Quando a escolha é de Deus, ele transforma as nossas vidas. Mas ainda podemos aprender no texto, e a terceira forma que nós aprendemos, ou característica da escolha de Deus, é que quando ela de fato é uma escolha divina, ela separa. É uma escolha que separa para Deus. E Paulo começa a descrever isso a partir do versículo 15, quando ele diz: quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer. Paulo está falando da
predestinação de Deus para a sua vida. E essa predestinação mostra que foi antes dele nascer. Provavelmente, ele está citando até um texto de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, que foi o mesmo chamado de Jeremias, a qual Jeremias diz que foi separado para Deus ainda no ventre de sua mãe. Paulo entendia o chamado que separa antes da fundação do mundo, antes dele ser gerado, um chamado de Deus. Ele foi separado ainda antes do nascimento. E quando Deus escolhe, ou quando Deus chama, ele também nos permite conhecer a sua graça irresistível. Ou, entre outras palavras, quando Deus escolhe, o homem não tem escolha. Na verdade, a sua escolha é dizer: que bom, Senhor, eu conhecer da tua graça. Que maravilha a tua graça ter me alcançado. Não sou merecedor desta graça, mas essa graça que me separou para ti, antes da fundação do mundo, é irresistível. E aqui a escolha que o Senhor faz na vida de Paulo, a escolha que o Senhor faz na nossa vida, é com um objetivo, não a escolha apenas de outros, não é uma escolha arbitrária, não é uma escolha injusta, mas é uma escolha em seu filho. E Paulo escreve isso com mais clareza no capítulo 1 de Efésios: sempre é ligado ao seu filho, aquele que olhar para o seu filho, aquele que crer no seu filho, aquele que aceitar a graça. Uma escolha feita por Deus, uma predestinação feita por Deus. E essa escolha é para revelar Jesus em nós. É isso que Paulo deixa claro aqui, quando ele diz: é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, a graça que me alcançou, aprove, ou foi da vontade de Deus, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Uma graça revelada, uma escolha que revela a graça em nós e revela Cristo. Então é isso que tem sido visto em nossas vidas. Nós temos revelado Cristo por meio desta graça irresistível. Cristo nos escolheu e ele nos separa para que ele seja visto em nossas vidas, para que ele seja também conhecido por nós, em nós. Então ele quer revelar em nós, os pequenos cristos ou pequenos cristãos, porque somos seguidores de Cristo, ele quer revelar de fato essa graça em nossas vidas. Mas será que é isso que está aparecendo? Nós temos conseguido revelar Cristo em nossas vidas? A escolha que nos separa com um propósito: revelar Cristo em nós, que Cristo seja visto em nós. Interessante notar, irmãos, aqui, que algumas vezes a gente quer que as pessoas conheçam Cristo, conheçam a Deus. A nossa ideia, algumas vezes, é uma ideia um pouco miraculosa, ou uma ideia um pouco fantasiosa, ou algo que a gente às vezes quer como se fosse uma aparição, uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, que Deus falasse ali para aqueles que não acreditam no que nós dizemos. A gente quer que Deus se manifeste de uma forma como fazia no Velho Testamento, mas a forma que Deus se revela hoje é em seu Filho. E o seu Filho é revelado nos crentes. Então as pessoas podem conhecer Cristo por meio das nossas atitudes, não só das nossas palavras, mas do nosso agir.
ele pode ser visto em nós. Como Pedro fala que a mulher pode ganhar o marido sem palavras, só mesmo pelas atitudes. Então Cristo deve ser revelado naqueles que ele chamou e separou. Pode ser revelado em nós. Então, uma escolha que separa. E separa para um serviço especial. Como nós somos servos, precisamos servir aquele que nos chamou. E essa separação que ele faz é uma separação para o seu serviço. Então, Paulo, que de nascimento ele foi hebreu, e por ser educado na cultura e hebreias, né? Por ter essa cultura, ele tinha um certo conhecimento nessa área. Também era um grego pela erudição e conhecimento que tinha, e ele se avantajava. Agora, como cidadão romano, por ter nascido em Tarso e seu pai lhe permitir também a cidadania, todas as qualidades que ele apresenta aqui, ele diz que isso é para ser apóstolo dos gentios. Que Deus permitiu ter esta qualidade para que ele revelasse o Filho de Deus sem detença, ou seja, sem parar, sem demorar-se aos gentios. Era algo que Deus preparou para que ele falasse aos gentios. E Jesus se revelou a Paulo de modo excelente, separando-o, trazendo ele como um servo para uma obra específica. Tanto é que Paulo não pediu opinião de ninguém, não pediu autorização de ninguém, não consultou os apóstolos para subir aos gentios, porque ele foi separado para uma obra que precisava ser feita, separados para servir a Cristo. Então, aqui a separação de Paulo era para que ele revelasse Cristo em sua vida. Jesus o separou com toda a autoridade para ser apóstolo dos gentios. Então, Cristo nos separa para revelar-nos, ou para revelá-lo em nós, para que as nossas vidas estejam envolvidas com a sua obra, que a nossa vida seja para louvor da sua glória, que o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, seja para servi-lo, para adorá-lo. E isso implica também nas adversidades da vida. Como a gente usa o corpo para tantas outras coisas nesse mundo que são perigosas e difíceis, também podemos fazer para servi-lo. Nós somos separados para isso. Separados para uma obra especial. Separados para revelar Cristo em nossas vidas. Então, Cristo se revela de maneira grandiosa em nossas vidas, para que a gente deixe Ele usar a cada um de nós. E separa aqui como uma vida santificada. Separou Paulo para uma vida de santidade. É isso que a gente tem percebido, é isso que a gente tem feito, é isso que a gente vê na maioria dos cristãos de hoje, separados para uma obra especial, separados para a adoração do Senhor, separados para revelar Cristo em suas vidas. Será que é isso que a gente está vendo? Eu sei que muitas pessoas querem ser separadas para obras que demonstrem autoridade e poder, como obras miraculosas. Falar em línguas estranhas, de fazer milagres e prodígios, de ter o poder de derrubar muitas pessoas dentro de um templo, de revelar a vida dos outros, mas de revelar Cristo em suas próprias vidas, de viver como Cristo viveu,
de mostrar o evangelho que transforma, o evangelho que não agrada a homens, o evangelho que não é dado por homens, mas o evangelho que vem do Senhor, que mostra a nossa necessidade e não o que nós queremos. Será que é para isso que nós somos separados? Quando a escolha de Deus, quando essa escolha de fato é pelo Senhor, ela revela a graça salvadora. Ela nos usa como servo e nos transforma para servir o nosso Senhor. Separados deste mundo. Estando no mundo, mas não sendo do mundo. Usando o mundo, mas não deixando o mundo nos usar. Usando os nossos membros para louvor e glória do Senhor. É isso que você tem feito. Se você não conhece a graça do Senhor Jesus, ainda não pode servir. Se você não conhece a graça nosso Deus, ainda não pode ser transformado. E se você não foi transformado pelo que tem ouvido, é porque não é o evangelho verdadeiro. Ou porque você não tem dado ouvidos ao evangelho. Porque o evangelho, quando crido, aceito no coração, ele transforma as nossas vidas. Que Deus aplique esta palavra em seu coração. E se você compreender o evangelho pregado por Paulo, o evangelho que ele ensina nesta carta, que não é outro evangelho para agradar a homens, mas o evangelho de Cristo, que mostra a sua morte e ressurreição pelos nossos pecados, então sim, você pode ser transformado por esse evangelho. Você pode conhecer melhor esse evangelho e viver em prol desse evangelho. Deus te abençoe, te ajude a conhecer cada vez mais da palavra de Deus. Compartilhe conosco se a decisão que você tomar é seguir este evangelho, o evangelho. Senhor nosso Deus, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra. Te louvamos, porque o Senhor nos instrui, porque o Senhor nos ensina, que a tua palavra está presente sim em nossas vidas. É porque os erros do passado, Senhor, estão presentes para que a gente possa ver e aprender, Senhor, a não fazer, a seguir a tua vontade, a saber o que o Senhor deseja e também como o mundo age contra os cristãos. Te pedimos, Pai, que nos ajude a viver para a tua glória, como escolhidos para te servir, transformados e separados para o Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Queremos finalizar só agradecendo aos demais irmãos que entraram no meio aqui da pregação, ou no início, quando eu já estava falando. Esses 3 irmãos aí que resistiram fielmente, né, à palavra do Senhor. Creio que outros irmãos que acompanham com os demais, aparecem aí só alguns, também estão conosco. Então, aqueles que eu não falei, deixa eu ver se eu esqueci de alguém aqui. A irmã Milda, né? Boa noite, a irmã. As outras aqui, tem o Marcelo Almeida, também tem a Artêmia. Agradecemos por estar acompanhando. Quem mais? Quem eu não falei ainda? Acho que todos eu falei, né? Deus abençoe cada um de vocês. Tenha o restante de noite na graça, na paz do nosso Senhor Jesus. E esse início de semana, guiado por Ele, buscando a Ele, servindo a Ele. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa, principalmente a graça suficiente, que essa nos dá tranquilidade no meio de todas as dificuldades e adversidades que esse mundo está apresentando e irá apresentar muito mais ainda. Terça-feira no templo da Igreja Batista Regular Shalom. Tchau, um abraço a todos.